Que danado que o Mirassol tá fazendo na Série A. Nesse momento é só o quinto colocado, só essa brincadeirinha aí com 28 pontos conquistados e com 2 jogos a menos em relação ao sexto colocado que é o Bragantino. Surreal. Mirassol não cai mais, tá, gente? Com a pontuação altíssima que já tem e com a consistência de resultados, a tendência é que o Mirassol não caia mais. Mas também não vai pegar vaga na fase de grupos da Libertadores, não vai ficar em quinto colocado o campeonato todo. É óbvio que não. Até porque com o elenco limitadíssimo que tem, a tendência é que vá perdendo posições naturalmente. Inclusive eu vi o jogo do Mirassol contra o Vitória. Jogou mal, o Vitória criou muito mais chances, 500 bolas na trave e a bola do Vitória simplesmente não entrou. O Mirassol quando chegou, pum, 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 guardou. O jogo terminou empatado, 1-1 lá no Maião. O Mirassol pegou o Ceará no Castelão. Gente, o Mirassol não jogou nada, 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 nada. Pensa em um time que não jogou nada. Chegou 2 vezes, foram 2 chutes no gol, 2 gols. Chegou 2 vezes, aos 10 e aos 20 do primeiro tempo. 2 gols, achou 2 gols, foi super eficiente. 2-0, venceu no Castelão contra o Ceará, que é difícil de ser batido inclusive. Mirassol venceu a partida. Então assim, os últimos 3 jogos do Mirassol, se você for analisar desempenho, o Mirassol deveria ter no máximo 3, 4 pontos nos últimos 3 jogos. O Mirassol somou 7, pô. Quando a fase é boa, os jogadores nem pensam muito em executar as ações. Chico da Costa recebe a bola, pum, já pega de primeira. Já pega a bola com confiança. Por quê? Porque não tem pressão. Além de não ter pressão da torcida do Mirassol, o time tá super confiante e é bem encaixado por Rafael Guanais. Mas a tendência é que vá perdendo posições naturalmente. E hoje tem Flamengo e Mirassol no Maião. Toda essa introdução aqui é para dizer que o Flamengo deve golear o Mirassol. Meu palpite ali é 3-1 pro Mirassol. Detalhe que o Mirassol vai estrear um novo uniforme em homenagem à Seleção Brasileira de 1970. E pela primeira vez na história vai enfrentar o Flamengo, inclusive no Maracanã. Imagina o crimezinho aí do Mirassol, hein? 1-0. Só aquele 1-0 de bobeira para acabar com a pole de todo mundo e acabar também com o cartola de todo mundo. Seria bizarro. Enfim, o Flamengo deve vencer, o jogo é 6h30 da tarde. Se o Flamengo vencer, vai chegar a 40 pontos. Eu acho que essa é a tendência, até porque o foco do Flamengo é esse. Acabou de perder a classificação na Copa do Brasil pro Atlético Mineiro e os caras estão mordidos, irmão. Vão querer dar resposta hoje contra o Mirassol e de fato esse é o principal campeonato do Flamengo em 2025, segundo o Felipe Luiz e segundo a diretoria do Flamengo. O Flamengo não ganhou o Campeonato Brasileiro já tem 5 temporadas, tá? 6h30 da noite. Bom jogo para se acompanhar, tá? São Paulo e Vitória também às 6h30 da noite. E antes de falar de São Paulo e Vitória, Bragantino Internacional, Fortaleza e Botafogo, vamos falar do jogo mais óbvio e lógico desse domingo, desse sábado, aliás, que é Bahia e Fluminense. Gente, não tem muito o que enrolar. Segundo o próprio Renato Gaúcho, o Fluminense deve poupar várias peças para esse jogo. O GE tá dando uma provável escalação aqui, que ainda assim vai ter vários titulares, mas na média vai ser um time bem mescladão barra reservão. Porque ele mesmo falou, ó, eu joguei agora a quarta na Copa do Brasil contra o Internacional e me classifiquei. Beleza, show. Então ganhou aquela moral, ganhou aquele crédito. Na Série A recentemente também venceu, então não tá muito próximo da zona do rebaixamento. E no próximo meio de semana vai enfrentar o América de Cali lá na Colômbia, na Sul-Americana. Então, Renato Gaúcho ama poupar em Brasileirão para jogar as Copas, Libertadores ou Sul-Americana ou Copa do Brasil. Como o Fluminense tá vivo na Copa do Brasil, tá vivo na Sul-Americana, é natural que dê aquela largada no Campeonato Brasileiro. Até pela própria pontuação, né? O Fluminense nesse momento é o 9º colocado com 23 pontos, venceu na última rodada, deu aquela distanciada pro 17º, abriu 8 pontos. Então os caras estão naquela, né? Meu irmão, eu tô tranquilão aqui, vamos focar nas Copas. Vamos tentar avançar contra a América de Cali. E o próximo jogo é lá na Colômbia. Tem todo o desgaste e logística também para a partida. Já o Bahia meio que se poupou nos jogos da Copa do Brasil contra o Retrô. O último jogo até que colocou os titulares, mas aquele jogo no banho-maria, né? Aquele jogo da preguicinha, aquele jogo da tiriça. Então meio que o Bahia com certeza se poupou muito mais do que o Fluminense nos jogos da Copa do Brasil. Não tenho a menor dúvida de afirmar isso. E o Bahia nesse momento é o 4º colocado, com 28 pontos conquistados, 29 na verdade, um pontinho ali a mais em relação ao Mirassol, e é bom vencer. Por quê? Não é que vai passar o Palmeiras nem o Cruzeiro e vai brigar por título de Série A, não, esquece. O Bahia não tem elenco para brigar por título de Série A. Mas quanto mais ele puder criar gordura para o quinto o mais rápido possível, melhor. Para pegar essa vaga aí na próxima fase de grupos da Libertadores. O Bahia deve ir com o que tem de melhor,
com Ronaldo no gol, Mingo na zaga e David Duarte, Gilberto e Juba nas laterais, Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, o trio de meio campo, Kaique, Ademir e William José deve ser o trio de ataque. Por quê? Porque Pulga tá lesionado, então não deve jogar o jogo de hoje contra o Fluminense. William José é o melhor centroavante que o Bahia tem, e na ponta direita Ademir é o melhor ponta que o Bahia tem de forma disparada. Então assim, o Fluminense deve ir com Fábio no gol, Freitas e Thiago Santos na zaga. Detalhe aqui para Thiago Silva, que não vai poder jogar o jogo, e vários outros titulares que serão poupados nessa partida. Na lateral direita, Guga e René. Samuel Xavier não vai jogar a partida também, titular absoluto na lateral direita. Bernal, Lima e Ganso é o trio de meio campo do Fluminense. É um trio mais pesado, mais cansado, principalmente com Ganso ali, né? O trio do Bahia é muito mais móvel, é um trio muito mais dinâmico e com capacidade de transição ofensiva e defensiva. Então o Bahia deve engolir esse meio campo do Fluminense aí hoje, tá? Keno, John Kennedy, Cano, esse é o trio de ataque do Fluminense. Sim, ele mesmo, John Kennedy, JK, que marcou o gol do título da Libertadores do Fluminense na temporada de 2023. Então assim, é um Fluminense ainda assim no ataque chatinho, tá? Cano, se a bola chegar, ele guarda. Kennedy tem velocidade, tem explosão. E Keno também é um jogador muito driblador. Mas na média eu vejo o Bahia bem favorito para esse jogo. Por quê? Porque tá mais focado para o confronto, isso é muito importante. Tá com o time titular para o confronto, isso é extremamente importante. Para mim esse é o principal ponto. E por quê? Porque joga mais bola na média do que o próprio Fluminense na temporada. E a tabela diz um pouco disso aí. Beleza que o Fluminense tem 16 jogos, mas o Bahia também tem 16 jogos. E a diferença da pontuação são 6 pontos. E sim, o Bahia na média da temporada jogou mais bola do que o Fluminense. Isso é meio que indiscutível. Por isso eu acho que o Bahia vence o jogo de hoje. Não encarem muito esse palpite meu que eu dou aqui como uma verdade absoluta, não. Mas eu acho que o Bahia vence aí. Eu vou colocar 2-0 no meu palpite. Ou 3-1. São dois bons palpites para o jogo de hoje. Bom, régua passada em Bahia e Fluminense. Vamos falar agora de fato sobre São Paulo e Vitória. E Fortaleza e Botafogo. Aqui são dois jogos um pouco mais imprevisíveis. Porque o Botafogo está pensando também na Libertadores. E o São Paulo também. Bom, antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, rapaziada. Seguinte, ó. Vitória e São Paulo, o que é que eu penso? Pô, o São Paulo acabou de ser eliminado na Copa do Brasil. Vai querer, de certo modo, dar uma resposta na Série A. Faz sentido isso? Faz. Só que vamos lá, o São Paulo já tá meio que garantido ali na Série A. Já tá naquela zona morta. Ó, eu nem vou ser campeão da Série A. Provavelmente eu não vou brigar forte por um G4, pelo menos num primeiro momento. Beleza que a diferença hoje não é tão grande. É de 4 pontos pro quarto, que é o Bahia. Porém, o São Paulo tem 2 jogos a mais em relação ao Botafogo, 2 jogos a mais em relação ao Mirassol, 2 jogos a mais em relação ao Bahia. Então o São Paulo tá meio que naquela zona morta. Eu não vou cair pra Série B. Eu não vou brigar pelo título na Série A. Vou focar em Copas. Cair agora na Copa do Brasil? Pô, tem a Libertadores. Vou focar na Libertadores. Próximo jogo do São Paulo no meio de semana é contra o contra o Atlético Nacional, na Colômbia. Então o São Paulo vai ter que viajar. Vai ter um desgaste natural da viagem. Aí o que é que eu penso? O São Paulo vai colocar um time meio misto hoje pro jogo contra o Vitória. Porque se empatar, perder ponto contra o Vitória, ninguém vai entrar em pranto. Meu Deus, que absurdo, que escândalo, em crise no Morumbi. Não existe isso. Crespo tem uma margem ali de segurança pelo que construiu na Série A, nessas 4 vitórias consecutivas. Então assim, é um São Paulo que eu pensei que tivesse com a cabeça um pouco mais voltada para Libertadores do que propriamente para a Série A. Já o Vitória só joga a Série A. Já caiu de Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então só resta a Série A pro Vitória, eu penso. O Vitória vai com os titulares e o São Paulo vai com o time mesclado. Não exatamente. Segundo a própria escalação do GE, o São Paulo vai com o que tem de melhor. E para complementar, Lucas voltou de lesão e deve iniciar a partida no banco de reservas. E no segundo tempo ele ser acionado, tá? Sim, Lucas mesmo. Ele mesmo, tá? Ex-seleção brasileira, Tottenham, PSG, por aí vai. Que vai trazer, com certeza, enormes problemas para o Vitória. E aí a própria escalação do São Paulo, segundo o GE, é com Rafael, Sabino, Ferrarese e Alan Franco. Um trio de zaga ali, Rafael no gol. Bobadilha, Cédric Soares e Enzo Dias. Alisson, Marco Antônio, Luciano e André Silva.
Então o São Paulo meio que num 3-5-2/5-4-1/5-3-2, na verdade, para o jogo de hoje. O São Paulo indo com os titulares é favorito contra o Vitória. O meu palpite ontem nos palpites da rodada, que a gente sempre faz as lives aqui sobre Série A, vou deixar o link aqui no card, foi que o São Paulo empataria com o Vitória de 1-1. Porque eu pensei que o São Paulo ia com um time bem mescladão, mas não vai ser isso não, irmão. Vai ser o São Paulo titular. Então, eu já penderia ali para uma vitória do São Paulo nesse jogo aí, lá no Morumbi. O Vitória vai com o Lucas Arcanjo no gol, Zé Marcos e Lucas Alter na dupla de zaga, Edu e Maicon nas duas laterais, Ricardo Hiller, Ronald e Romarinho, Osvaldo, Fabre e Renato Kaiser. Esse é o próprio Vitória para o jogo de hoje. Detalhe aqui para o Vitória, que vai ter alguns desfalques. Quem? Cáceres e PP não jogam, suspensos. Eric, por questão contratual, também não joga. Fez uma pintura contra o Palmeiras no último jogo lá no Barradão. Claudinho também não joga. Aí você olha aqui um pouquinho mais pra trás, Jamerson não joga, Baralhas também não joga. Nem Rubem Ismael, nem William Oliveira, nem Mateuzinho. Irmão, o Vitória tem um time completo praticamente no DM, pô. Ou no DM, ou por suspensão, ou por questão contratual. Então assim, o Vitória carece muito de peças hoje, ainda mais no banco de reservas para melhorar o patamar do time no segundo tempo. Então assim, eu mudo meu palpite, tá, gente, de ontem. Pra mim, o Vitória perde o jogo de hoje por 2-1. Sei que a torcida do Vitória já fica pé da vida comigo, mas eu vou colocar ali um 2-1 pro São Paulo. Então o Vitória pode empatar? Pode, acho que pode pontuar. Eu vou ficar surpreso se o Vitória ganhar do São Paulo no Morumbi. Se empatar esse jogo, eu não vou ficar surpreso, até porque o Vitória nos últimos 5 jogos não sabe o que é perder, né? São 4 empates e 1 vitória. E pra mim, vem apresentando evoluções no futebol. Tanto na questão da marcação, tanto na questão das transições, tá? No setor de criação lá no ataque. Só que os resultados ainda não apareceram. A bronca é que agora pega o São Paulo no Morumbi. Se perde o jogo, o Vitória pode entrar na zona. Por quê? Porque o Vasco joga amanhã. Se o Vasco ganhar e o Vitória perder, o Vitória perde uma posição e entra na zona. O Fortaleza joga hoje. Daqui a pouco a gente vai chegar no Fortaleza. Se o Fortaleza ganhar hoje do Botafogo e o Vitória perder, o Vitória entra na zona do rebaixamento também. Então o Vitória pode terminar a rodada na 18ª colocação, dentro da zona do rebaixamento. Ainda assim, há uma rodada do 17º, se o Vitória perder o jogo de hoje, né? É evidente. Então assim, meus amigos, vai ser jogo difícil, tá? Ó, o Bragantino enfrenta o Internacional, hoje às 6h30 da tarde. Eu ia falar no Nabi Abichedi, ó. No Cícero de Souza. E eu vejo que o Inter tá muito focado em Libertadores e tal. Talvez coloque um time meio mescladão. Beleza que teve protesto agora recentemente lá no Beira-Rio. Então por isso talvez coloque o time titular, mas muito com a cabeça na Libertadores no próximo meio de semana para enfrentar o Flamengo, né? Então assim, cara, é complexo esse jogo aí para palpitar. Meu palpite foi 2-1 pro Bragantino e eu mantenho ele. 2-1 Bragantino. E aqui Fortaleza e Botafogo. Meu pensamento era o seguinte, pô, o Botafogo não vai ser campeão da Série A. Mesma coisa do São Paulo. Aí eu pensei, pô, o Botafogo vai botar um time mistão, mescladão. Não exatamente também, tá, gente? Vamos trazer aqui as próprias escalações. O Fortaleza, desesperado, tendo que vencer de todo jeito no Castelão hoje. Vai com Elton Leite no gol, segundo o GE, a provável escalação. Gustavo Mancha, Kusevich, Mancusi e o Everson. O Everson contratado, Elton Leite também. Matheus Pereira também contratado, ali em junho. Com Lucas Sacha e Lucas Priol no trio de meio campo. Breno Lopes, Marinho e Daverson. Esse é o provável Fortaleza para o jogo de hoje. Fortaleza que precisa ganhar, viu? Porque se não ganhar mais uma rodada na zona do rebaixamento, é mais jogo sem saber o que é vencer. Pressão aumenta, vai jogar Libertadores no meio de semana, vai desviar um pouco o foco, vai perder mais jogos. Meu amigo, a Série B, você vai desenhando cada vez mais uma Série B ali pro Fortaleza, viu? Cuidado. O Botafogo deve ir com Léo Link no gol. E aí, vamos lá, né? Só para pegar aqui os desfalques. Barbosa, suspenso, não joga. Caio, bom zagueiro, inclusive, tá veloz, jogou muito bem contra o Sport. Um dos melhores em campo, inclusive, foi Caio aqui na Ilha do Retiro. Não joga porque tá lesionado. Marlon Freitas e Cuiabano também não vão jogar porque estão lesionados. E John, de última hora, não vai pro West Ham, fica no Botafogo, porém, por opção técnica, ele deve ir pro banco de reservas. E aí o Léo Link deve ser titular nesse jogo aí. Com Marçal e David Ricardo na dupla de zaga, David Ricardo e Ceará, Vitinho e Alex Telles nas duas laterais, Danilo, Newton e Savarino no trio de meio campo. Danilo que já estreou muito bem na Copa do Brasil, dando um belíssimo passe pro primeiro gol do Botafogo lá no Cícero de Souza na Copa do Brasil contra o Braga. Arthur e Ceará na ponta direita, Montoro e Arthur Cabral de centroavante e Ceará também. Tem 3 jogadores aí Ceará aí, viu? Cuidado, viu, irmão? Porque assim, Arthur Cabral é brocador e pode fazer gol hoje no Fortaleza.
Então, assim, se o Botafogo for com esse time titular mesmo, pra mim o Fortaleza não vence hoje lá no Castelão. Heitor, pode vencer? Pode. O teto do Fortaleza acho que dá pra vencer, mesmo o Botafogo titular hoje. Indo com o melhor que dá, beleza. Mas eu ainda não coloco vitória do Fortaleza, não. Eu acho que é do empate pra vitória do Botafogo nesse jogo aí. E é isso, basicamente, o panorama geral dos jogos de hoje da Série A. Estaremos de volta mais tarde em live, lá para as 11 horas, quando terminar o jogo do Bahia. Pretendo fazer algum vídeo aqui depois do jogo do Vitória, ou enfim, não sei como é que eu vou fazer aí, porque é um jogo atrás do outro, né? Mas os jogos eu vou conseguir acompanhar assim, tá, rapaziada? Bom, abraço para todos vocês, tamo de volta mais tarde, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem também o sininho das notificações. Valeu, rapaziada, tamo junto.